Olá, seja muito bem-vinda ao Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino e as ferramentas corretas para destravar o seu potencial criativo e posicionar de maneira única o seu negócio. Fique com a gente, o Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil em mais de 190 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a palestrante e autora do livro A Dona do Negócio, Uliana Ferreira. Uliana, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. A honra é toda minha, muito obrigada pelo espaço para a gente tratar de uma pauta que é tão importante. Pois é, empreendedorismo feminino, né? As mulheres, elas estão assumindo cada vez mais esse papel, né, de donas do próprio negócio. Conta um pouquinho pra gente a sua experiência até você chegar no seu livro. Eu comecei... Bom, eu achava que eu ia ser cantora, né? Então, a pessoa nasce em Salvador, aí não nasce, estreia, né? Como diz a história. E eu tinha certeza que a minha criança sabia que ia ser cantora. E eu me tornei uma cantora profissional. Com 12 anos, eu já fazia baile e tal, eu tinha uma banda, enfim. E aí, com 15 anos, do meu primeiro namorado, da minha primeira vez, eu engravidei do meu filho. E como muitas mulheres no Brasil... Eu não comecei a empreender ali, mas eu já entendia que tinha uma veia empreendedora dentro de mim, mas eu precisava começar de algum lugar, eu precisava aprender. E aí, aos 15, precisando trabalhar, fui para o varejo. E aí, ali no varejo, eu fiz uma trajetória, né? Eu comecei recepcionista, depois eu fui estoquista, vendedora, subgerente, gerente de loja, gerente de rede. E o meu último trabalho como CLT, eu recebi uma proposta maravilhosa dos meus chefes. O negócio não ia muito bem, porque eles tinham outros negócios que davam muito mais dinheiro. E eles me receberam na sala deles um dia para uma reunião e era uma proposta. O negócio que estava quase falindo, né, porque eles realmente abandonaram o negócio, e eles me fizeram a proposta de eu dormir CLT e acordei com a possibilidade de me tornar dona do negócio. E eles me fizeram essa proposta. Mas ela não vinha, como nada na vida da gente vem fácil, né? A proposta veio com um desafio, porque eu ganhava um salário como CLT, sei lá, há 10, 12 anos atrás, era cerca de R$4 mil, que era um excelente salário. Hoje já é um bom salário, você imagina naquela época. E o desafio era, olha, você até aqui era CLT, mas a partir de agora, você, todo dia primeiro, em vez de receber o seu salário, você tem uma dívida de R$60 mil, porque eram 3 aluguéis de shopping, uma folha de pagamento com 15 funcionários, encargos, toda a parte burocrática e a parte de gestão de impostos, que não eram responsabilidade minha, porque eu era gerente comercial, né? Então, todas as demandas do negócio, a partir daquele momento, iriam ser minhas, os bônus e os ônus e tudo que estava envolvendo aquilo ali. E foi um grande desafio, porque eu não tinha grana para assumir aquele negócio. Então, eu tive que lançar mão de estratégia para levantar caixa, para poder fazer o meu cadastro com as editoras, né? E toda a compra de um novo fornecedor. Quem tem um negócio aí sabe que a gente tem que comprar à vista. Então, eu não tinha grana para fazer isso. E aí eu fiz uma estratégia, levantei um caixa assim em 72 horas, usando estratégia de marketing, tudo que eu sabia, a boa vendedora que havia dentro de mim. E a gente conseguiu, com o apoio da equipe, a gente levantou a grana e ali eu considero que aquele foi o pontapé inicial. Ali eu entendi o que era ser dona do negócio. Medos, bloqueios, sabotadores internos, esses eram os desafios que eu precisava vencer, porque do lado de fora tem o jogo interno e o jogo externo, né? E do lado de fora tudo fica mais fácil, quando do lado de dentro está organizado, né? Quando do lado de dentro está controlado, quando você sabe como lidar, quando você sabe quais são
os bloqueios. Então, esse foi o primeiro desafio e é por aí que a gente começa o livro, né? Que o livro não é sobre mim, o livro é um método, né? Uhum. E você, no caso, tinha quantos anos quando você assumiu esse negócio? Eu tinha, bom, vamos fazer contas de idade. Eu tô com 39 e isso foi há 12 anos atrás. Então, eu tinha cerca de uns, beirando ali os 30 e... Eu falo que eu sou uma jovem idosa, né? Isso aqui tudo é cabelo branco, inclusive, não é pintado. E tudo na minha vida começou muito cedo, né? Então, eu fui para o mercado de trabalho muito cedo, né? Primeiro com a música. Eu fui mãe muito nova. Eu comecei a trabalhar, né, no varejo e a minha primeira liderança como gestora comercial foi aos 18 anos. Então, tudo na minha vida foi muito cedo, muito rápido e muito rápido, vírgula, né? Nada foi fácil, mas assim, foi tudo muito precoce na minha vida, né? E hoje, aos 39, eu sou autora de um livro best-seller, né? Então... Incrível, né? E aí, para você chegar, né, a ser dona do seu próprio negócio, você batalhou muito, né? Foram anos até você ter essa experiência de ter estratégias mesmo para levantar um negócio falido. Porque assumir um novo negócio, ok, legal. Um negócio falido, opa, já não é para qualquer um e é um desafio porque quando você enorme. Começa do ponto de equilíbrio do 0 para cima... Ok, agora quando você começa do -5, do -10, para fazer esse negócio chegar no acima do positivo, é muito mais trabalhoso. Mas essa é a grande realidade da maioria dos empreendedores desse país. Porque a grande maioria, eu tenho certeza que quem está me ouvindo aí e tem um negócio e não nasceu herdeiro, né? não tem grana, teve que começar ou pedindo empréstimo, ou começar com muito pouco e fazer o que a gente chama de montinho, montão, né? Então, pegar 10, transformar em 20, pegar 20, transformar em 40, até que esse negócio se consolide e cresça. Essas são as duas únicas alternativas para quem vê o empreendedorismo como caminho e não tem grana, né? Não tem como começar. Então, é muito desafiador, mas, por incrível que pareça, é o caminho mais comum no empreendedorismo, né? Assim, no universo dos negócios que hoje eu atendo como mentora, se desses negócios aí, sei lá, 20% a galera juntou grana para começar o negócio ou vendeu algo seu para começar o negócio, tipo, ainda assim, você lançar a mão de algo e você ainda está começando no zero. Você tem a grana daquele investimento ali para recuperar. Então, é mais comum do que se pensa. Mas, assim, eu acredito que empreender é muito mais do que o fazer dinheiro, né? O multiplicar dinheiro. Eu acredito que empreender é uma forma de expressão. E, para uma mulher, isso é ainda mais forte. Porque eu defendo que as minhas donas, né, como eu chamo as donas que me seguem, eu defendo que elas espelhem no negócio o melhor do que há nelas, as potencialidades, aquilo que ela tem de melhor, que ela coloque no negócio quem é ela. Porque diante de um grande negócio bem-sucedido, que já está no mercado há mais tempo, e um negócio de alguém que está começando ou alguém que é pequeno, para quem que o cliente vai dar o dinheiro? Né? Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer quando você tem um negócio. Então, por que essa pessoa vai dar o dinheiro para o meu negócio e não para um negócio grande, consolidado, que já tem um nome no mercado? A resposta para essa pergunta tem 4 letras e um acento. É você. Então, as pessoas, elas se conectam com pessoas, elas se conectam com histórias, elas se conectam com essência. E entre comprar com um grande negócio que eu não sei quem é o dono e que eu não sei qual é a história, e comprar de um pequeno negócio, de um médio negócio em que eu sei a história dos donos, em que eu sei a batalha que foi para construir aquilo, ou que eu sei qual é o motivo, o propósito por trás daquele negócio,
eu me conecto muito mais com esse negócio que eu conheço a história do que com outro muito grande, muito maior que eu não tenho acesso. Então, esse é o grande fator de crescimento. E é por isso que o livro fala de destravar o seu potencial criativo, né? De destravar as suas potencialidades, porque é isso que tem que ser espelhado no negócio. E o livro, ele é voltado especificamente para as mulheres? Olha, eu falo no feminino, porque durante muito tempo ninguém falou com a gente. Então, todos os livros que você encontra no mercado... Porque eu sou estudante de administração, né? Eu sou formada em administração. E eu lia Kotler, eu lia Ford, eu lia todas aquelas coisas que falavam tudo no masculino. É um ambiente muito masculinizado. Teve uma fala, né, super polêmica recentemente sobre o fato de a mulher CEO se masculinizar. Então, não necessariamente a gente se masculinize, mas o ambiente é masculinizado. Então, todas as falas e todos os livros e tudo que eu encontrava, todas as literaturas que eu li desde estudante de administração, eram extremamente masculinas. Então, eu decidi fazer um livro com tudo que eu gostaria de ter lido quando eu comecei o meu negócio, falando no feminino. Mas isso não quer dizer que o método não funcione para homens. E é muito interessante. A gente tem imersões onde eu aplico o método do livro e, com muita frequência, a gente recebe na nossa central comercial pergunta de homens perguntando: é só para mulher? E a gente diz: não, os homens são bem-vindos, mas eles precisam fazer esse movimento de inclusão, porque quando a gente vê um nome de um treinamento, dono do negócio ou donos de negócio, nós mulheres nos incluímos nisso, a gente se vê ali. E por que os homens não se veem inclusos num treinamento que chama a dona do negócio? Né? Então, nada impede que o método seja aplicado, né, para homens, é um método que funciona para todo mundo, mas eu escolhi falar para o público que se conecta comigo, com as dores que eu conheço bem e com a falta que eu sentia. Incrível. A gente vai fazer um intervalo, mas é bem rapidinho, dá tempo de você tomar uma água e voltar aqui, porque o bate-papo realmente está muito interessante. E na volta do Análise Direta, você confere mais sobre a história e o livro A Dona do Negócio, de Juliana Ferreira. Não saia daí. O Análise Direta está de volta e eu te lembro que a nossa convidada de hoje é a Juliana Ferreira, autora do livro A Dona do Negócio. Além disso, a Juliana também é palestrante e mentora. Juliana, no início do seu livro, me chamou a atenção porque você já começa trazendo as adversidades do mundo do empreendedor. Por que você quis começar já trazendo esses desafios? Porque o início de toda conversa, ele precisa ser de conexão, ele precisa ser de empatia. E eu só avanço num livro se eu entender que, poxa, isso aqui está falando sobre mim também, isso aqui está falando de mim. Quando eu me reconheço na fala daquele autor, e aí você tem vontade de avançar. E essa é uma das coisas que eu mais recebo de feedback do livro. Cara, parece que você me conhece, parece que você está contando a minha história. E assim, de homens e mulheres, viu? É sempre esse mesmo feedback. Parece que você está falando de mim, parece que você está contando as minhas dores. E então, o início do livro, ele é um momento de conexão. E foi por isso que eu escolhi começar mostrando para essa pessoa que não é porque eu já estou num lugar diferente, porque hoje eu tenho um grupo, são muitos negócios, e que hoje a gente já fatura confortavelmente, que eu não fiz, que eu não conheço as dores. Muito pelo contrário, a gente só cresceu porque eu tenho muita consciência dos problemas, mas porque eu entendi que eu tinha um incômodo que precisava ser curado, que precisava ser sanado. Eu tinha uma revolta ali dentro que precisava encontrar conforto. E foi exatamente o que eu fui buscar. Então, o livro, ele é um método. E o primeiro passo
primeiro, quando eu sei das dores, quando eu sei dos problemas, quando eu tenho plena consciência de que eu não estou sozinha, de que mais gente passa por isso, eu saio do que eu chamo de a solidão do poder. Quando a gente empreende ou quando a gente está num cargo de liderança, a gente passa por esse momento de solidão mesmo, porque a gente passa pelos problemas e se você não tem apoio, você não pode dividir em casa, por exemplo, os problemas que você está vivendo, porque senão você vai ouvir mais do mesmo. Tá vendo? Pra quê? Fecha isso, vai fazer um concurso, vai trabalhar, vai fazer qualquer outra coisa da sua vida, você tem outros caminhos para seguir e tal. E aí você se fecha e você não divide sobre aquilo. E você também não pode dividir isso com o liderado, com o colaborador, porque senão você termina passando para o colaborador uma frustração ou uma ansiedade por situações que não fazem parte do processo dele, que é o seu processo. Então, a gente vive numa solidão de não poder discutir, muitas vezes, aquilo, as frustrações, as dores, as dificuldades que a gente vive. E para um empreendedor, né, para um empresário, ler e entender, poxa, não estou sozinho, tem mais gente que passa por isso. Então, significa que tem solução para isso, que eu posso conseguir ajuda para me tirar desse lugar. Então, esse é o propósito da gente começar se conectando. E essa conexão realmente ela é profunda, porque você até mesmo dedica um capítulo para dizer, eu sei o que você sente, né? Que aquele cansaço, aquela frustração, porque ter o próprio negócio não é fácil, como você bem disse, né? Há dias que tá tudo ok, legal, o negócio foi bem hoje, outro dia não é bem assim. A gente está falando, no caso, principalmente do varejo, né? Então, há momentos que o negócio tá destrinchando, então, tá... E normalmente são mais dias que não são bons do que dias bons. E aprender a lidar com essa ansiedade, essa frustração, né? Porque a frustração, ela é excesso de passado, né? De coisas que eu passei, e a ansiedade é excesso de futuro, né? De coisas que eu tô com medo de viver. E o medo é uma coisa muito curiosa, porque eu falo muito que, inclusive eu escrevi aí no livro, eu acredito muito que venda é energia, que dinheiro é energia, e a gente lida o tempo todo com a nossa vibração interna e a grande maioria, né, dos negócios lida o mês inteiro com medo. O medo de não conseguir pagar a folha, o medo de não conseguir vender o suficiente, o medo de não conseguir atender às necessidades do cliente como ele espera. Então, o medo, ele o medo ele é uma vibração muito baixa. Nesse lugar, a energia é muito ruim. E aí o dinheiro não vem. E bloqueia, né? Com certeza. E é aprender a manusear a sua energia, aprender a entender os seus sentimentos e reorganizar a sua energia. Isso é muito importante. E assim, o livro é sobre a dona do negócio, o dono do negócio. É sobre comportamento empresarial. Eu falo que existe uma jornada de empreendedor a empresário. Né, de empreendedora a empresária. É como se aqui fosse o estágio inicial, o empreendedor é o seu estágio inicial. A partir do momento que você começa a viver, a aprender, a estudar, a se desenvolver, a investir em mentorias, a investir em masterminds, a estar em ambientes onde as mentes lhe desafiem, né, onde as outras pessoas lhe desafiem a ser cada vez melhor, você começa a se desenvolver, a expandir a sua mentalidade e aí você começa, né, e a cada ano e a cada experiência, você vai crescendo e amadurecendo e em uma hora você chega no lugar do empresário. Só que tem gente, eu acredito piamente, essa é a minha bandeira, que toda dona do negócio, todo dono do negócio pode se tornar empresário. Mas, infelizmente, tem um monte de gente que está cego nesse lugar, rodando em círculo e não sabe como sair daqui. Não sabe quais são as habilidades que tem que desenvolver, que não sabe qual é o seu principal diferencial rentável que ele tem que espelhar no negócio. E esse é o meu papel. Por isso, esse é o objetivo do método. É fazer com que você entenda
como romper esse ciclo e sair do lugar do empreendedor e começar a sua jornada rumo a se tornar empresário. Então, primeiro, entender quais são os comportamentos que estão te impedindo de avançar, quais são os medos, quais são os bloqueios, o que está impedindo você de avançar. E eu brinco que é um copo de água. Eu não consigo colocar mais nada num copo que já está cheio. Então, primeiro você tem que retirar esses comportamentos que estão te impedindo de avançar para dar espaço para a gente incluir novas habilidades, para a gente incluir um novo modelo de mentalidade, para a gente incluir novos hábitos. E esse é o processo. E o livro, você traz também algumas atividades, né? Alguns exercícios para que o empreendedor ou a empreendedora, né, façam, para que isso seja prático mesmo. Eu sempre faço algumas perguntas provocativas, né? A primeira é, se você está o dia inteiro trabalhando para o seu negócio funcionar, quem é que está trabalhando para o seu negócio crescer? E você precisa pensar nisso. E as questões, né, e escrever, e planejar, e se autoconhecer, porque o livro, ele foi feito por uma treinadora, né? Eu sou treinadora de pessoas, então eu já pensei nesse livro como uma apostila para a nossa imersão. Então, o livro, ele é realmente um processo. Quando você não vai fechar esse livro, você não vai terminar de ler esse livro do mesmo jeito que você começou a ler. Esse é o propósito, é que você termine ele entendendo exatamente aonde estão os buracos táticos na sua vida empresarial, qual é o próximo passo, quais são os próximos passos, o que você precisa aprender para se desenvolver, o que você precisa deixar de fazer para se desenvolver. Então, ele é um mapa, né? Eu digo que é o mapa de rota da empresária, e o foco é que ele realmente seja uma bússola mesmo, sabe? Para apontar o caminho do que é que você quer daqui para frente, uma investigação mesmo. Esse é o propósito. O bacana, bem legal, assim, porque o livro você trata de uma forma muito completa, né? E vendo aqui todos os desafios que você coloca para o leitor, vão desde coisas pessoais, situações que para a pessoa realmente pensar desde a infância, né? Pelo que eu estou vendo, até chegar no dia a dia dela. Exatamente. No negócio. Esse lugar onde você está do livro, eu adoro. Tem uma teoria de um cara chamado Gardner, que quando eu aprendi sobre isso, parecia que o Liana, empresária, estava recebendo um abraço. Assim, foi reconfortante entender sobre isso, porque existem a teoria do Gardner, ele fala que existem múltiplas inteligências e que a gente tem de maneira mais aflorada uma ou duas, no máximo 3, são as que a gente verdadeiramente é boa. E o que acontece no mundo empresarial? Aliás, o que acontece com a gente desde a escola? Uhum. A gente era muito boa em português, eu estou falando de mim agora, né? Muito boa em português e muito ruim em matemática. O que a minha mãe me obrigava a estudar? Matemática. Então, a minha mãe dizia assim, olha, tem que passar de ano. E a mentalidade que a gente está entregando para os nossos filhos, quando a gente diz que ele precisa passar na média em tudo, a gente está dizendo para o nosso filho, tá tudo bem você ser medíocre em tudo, você passar na média em tudo, porque você não é bom em nada, mas você é mediano em tudo. Essa é a mensagem que a escola coloca na nossa cabeça desde sempre. E o Gardner, ele diz, calma, você não precisa ser mediano em tudo. Você precisa ser muito bom naquilo que você é verdadeiramente bom. E eu disse, cara, então quer dizer que eu não preciso ser a rainha da planilha, porque eu vivia brigando comigo mesmo. Por que para algumas pessoas isso é tão fácil e para mim isso é tão complexo? Até que eu descobri que as minhas inteligências não estão contemplando a lógica, e sim a interação interpessoal, a intrapessoal. Eu me conecto comigo muito bem, ao mesmo passo que eu me conecto com as pessoas muito bem. Então, entender no que eu sou verdadeiramente boa. E aí, Jobs, né? O rei da tecnologia, que deixou vários legados para a gente, mas o mais importante deles foi uma frase, que ele diz o seguinte:
foca no que você é bom e delega o resto. E aí, quando o Gardner vem e me aponta no que eu sou boa, e aí eu peguei a teoria do Gardner e transformei num teste para você entender qual é a sua inteligência, né? Quais são as suas principais inteligências, ficou claro para mim aonde eu precisava focar como empresária, quais eram as minhas características e por onde eu deveria começar a contratar, porque não eram as minhas aptidões principais. Então eu entendi perfeitamente o que é que eu preciso fazer com as horas do meu dia, onde eu preciso focar para eu me tornar cada vez mais produtiva, para eu me tornar cada vez mais assertiva, para eu ter cada vez mais resultado no meu caixa e quais são os meus gaps, que em vez de eu ficar tentando aprender ou tentando fazer e dedicando muito tempo e muita energia para aquilo, eu contratando alguém para fazer aquilo saía muito mais barato. E eu economizava muitas horas para trabalhar no meu estratégico, né? Então, esses pequenos ajustes que a gente vai fazendo na mente, no posicionamento do empresário, da empresária, eles é que fazem a diferença nessa jornada de empreendedor a empresário. Potencializar, né, as habilidades que você é bom. Exato. Né? Agora, no caso, isso é muito interessante, porque, como você disse, né, tem empreendedor que fica girando, parecendo um hamster, né, na rodinha, e nunca sai do lugar. Então, isso que você traz para a gente realmente é muito positivo. E aí é o que eu convido as pessoas que estiverem nos acompanhando para que compram um livro, né, A Dona do Negócio, para que entendam todo esse conceito que você traz, né, de potencializar, porque muitas vezes realmente o negócio não vai para frente porque a pessoa está batendo a cabeça no mesmo lugar, focando horas, né, focando a vida dela em algo que não está saindo do papel, que não está dando certo, porque aquilo não é para ela e ela pode muito bem contratar uma pessoa para que faça aquele pequeno trabalho ali e ela foca no que ela é boa. E, Tabata, eu brinco nas minhas palestras que é para todo mundo levar capacete, né? Porque eu dou um monte de pedrada. e assim, eu falo sempre, cara, eu não vou ser a mentora que você quer que eu seja. Eu vou ser a mentora que você precisa que eu seja. E eu vou trazer sempre a verdade, o que você precisa escutar. Porque é isso que faz a gente crescer. Eu falo para os meus mentores, olha, eu sou igual a massa de pão. Quanto mais vocês baterem, mais eu cresço. Porque é no confronto, né? Nesse momento em que a gente olha para aquilo que a gente não é necessariamente boa e a gente encontra formas de fazer aquilo acontecer, que é nesse lugar onde está escondido o resultado, o dinheiro que você ainda não ganha. É no conteúdo, no conhecimento que você ainda não tem, que está escondido o dinheiro que você ainda não ganha. E é exatamente assim. Eu acordo e todos os dias pensando, o que eu ainda não fiz para chegar no resultado que eu estou buscando agora? Porque nosso cérebro ele é uma máquina de responder pergunta. O problema é que as pessoas fazem as perguntas erradas. Então, quando você está no meio do problema, qual é a pergunta que normalmente fazem, né? Quando a sua vida está muito difícil, quando você está passando por uma provação muito pesada, a primeira pergunta que passa na cabeça da gente é: mas por que, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Pergunta errada. A pergunta certa é: para que você está passando por isso? O que você tem que aprender com isso que você está vivendo? Oliana, não conta mais ainda. Vamos fazer um intervalo. Vamos nessa. Mas é muito rápido. A análise direta volta daqui a pouquinho. Você vai aprender, então, quais perguntas fazer para destrinchar o seu negócio para que você se torne um empresário ou uma empresária. Não saia daí. O Análise Direta está de volta e eu te lembro, a nossa convidada de hoje é a Oliana Ferreira, palestrante, mentora e autora do livro A Dona do Negócio. Oliana, antes do intervalo você estava contando, né, que muitas vezes em momentos difíceis que todo mundo passa quando tem o próprio negócio, muitas vezes as pessoas fazem a pergunta: por que eu? Né? Por que Deus? Por que eu estou passando por isso? E aí você disse, essa não é a pergunta certa. Qual que é? A pergunta certa é para quê? Qual é o aprendizado? O que você tem que aprender com aquilo para você não passar por aquele lugar de novo? Porque, às vezes, Deus está apontando, né? Eu falo com ele o tempo todo, não sei vocês, mas assim, ele está falando assim: olha, minha filha, você já passou por aqui.
Você já errou aqui nesse lugar. Está vivendo a mesma coisa, a mesma situação. E eu vou contar para vocês, vou dividir com vocês uma coisa que eu passei por muito tempo. Meu faturamento oscilava demais. Então, tipo, tinha épocas que eu estava muito bem e tinha épocas que eu estava zerada, que eu estava no total desespero. E eu não passei por isso 1, 2, 3 vezes. Eu passei por isso várias vezes. Até que eu digo, não, cara, pelo amor de Deus, eu não vou passar por isso de novo. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado, né? E o que eu preciso aprender com essa situação para eu não passar por isso aqui de novo? Então, assim, é muito esclarecedor quando você aprende a fazer as perguntas certas. E eu falo o tempo todo, o nosso cérebro é uma máquina de responder perguntas. O que você precisa está aí dentro. Você só não está acessando porque você não está fazendo a pergunta certa. Então, vamos olhar para os nossos negócios, fazendo a pergunta certa, né? Eu falei agora há pouco que eu levanto perguntando, né? Então, óbvio, eu sou movida a desafios, né? E o seu negócio precisa ser também. A gente tem a meta do mês para bater, a gente tem eventos para realizar, a gente tem pessoas para alcançar e tudo isso dentro do meu negócio são metas. E eu me acordo pensando, o que eu ainda não fiz para chegar na minha meta? Quais são as possibilidades que eu ainda não estou explorando? E é nessa hora que vem as ideias. Poxa, você ainda não falou com alguém, você ainda não fez uma parceria com determinado lugar, você ainda não chegou em determinada cidade. Então, é sempre pensando o que eu ainda preciso fazer, o que eu ainda posso fazer para desenvolver o meu negócio. E é exatamente assim que a minha mente funciona. Para mim, tudo é moeda, né? Então, assim, eu tenho 6 negócios hoje no meu hub. Eu tenho uma papelaria, eu tenho uma distribuidora ótica e quando eu quero, por exemplo, comprar, sei lá, um curso de um outro expert ou uma mentoria, eu pergunto para essa pessoa, o que eu tenho dos meus negócios que lhe interessa? Então, os meus negócios todos viram moeda, além da moeda corrente no meu país. Então, a nossa mente, ela precisa trabalhar de maneira estratégica, mas isso é treino. Mas isso é treinável, né? Então, é nesse lugar que eu estou falando que a gente desenvolve a mentalidade para sair do lugar do empreendedor e se torna empresário. Quanto mais mesas, né, você senta e em que você é a pessoa menos inteligente daquele lugar, mais você aprende. Eu falo o tempo todo, né? Eu gosto de sentar em mesas em que eu sou a pessoa mais burra daquele lugar. Porque com certeza eu vou sair dali com novas ideias, pelo menos incomodada com o que eu ainda não estou fazendo, eu vou sair daquele lugar. Então, eu sou movida a esses incômodos, a esses desafios e é isso que me faz crescer o tempo todo, né? Hoje eu acho que eu sou a segunda palestrante mais contratada do Brasil para falar de empreendedorismo feminino. E eu estou falando que a primeira é uma gigante e tem milhões de seguidores, né? E eu tenho 25 mil seguidores e a gente está fazendo palestras no Brasil inteiro. Eu me posicionei num lugar, eu tenho agenda de palestra lotada, eu tenho 6 negócios rodando, eu tenho eventos, né, as imersões que a gente realiza. Então, eu vou até lhe fazer um convite, Tabata. A gente tem uma imersão chamada A Casa da Dona, que ela acontece 2 vezes no ano. Na verdade, era uma, a gente vai estar pensando em fazer 2 vezes no ano que vem. Lá, o propósito é para donas do negócio em que já tem o seu negócio estabelecido, mas agora quer pensar em legado. Então, eu já construí, eu já tenho o meu negócio funcionando, mas eu quero palestrar também, que nem você. Como eu faço para ter uma agenda de palestra lotada igual a sua? Como que eu faço para escrever um livro na editora Gente, me tornar best-seller? Como é que eu faço para vender treinamentos, né? Me tornar uma expert na minha área? E eu peguei tudo que eu fiz até aqui, masterizei e hoje eu ensino para essas pessoas. A imersão do livro, né, que é um outro treinamento que a gente tem muita gente que compra o livro. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo tem um monte de livro na sua casa que você comprou super a fim de ler, né, ou que você ganhou e você ainda não leu. Então, pensando nisso, o que eu fiz? Eu construí uma imersão de 3 dias, onde junto com a autora você vai ler e preencher
o seu livro e fazer a jornada do livro junto comigo. Então, eu fico pensando, quando eu pensei nessa imersão, eu pensei no seguinte, eu digo, cara, eu tenho tantos autores que eu sou fã e que eu leio o livro e fico pensando, cara, o que esse autor pensou na hora que escreveu isso aqui? O que ele queria dizer com isso? Ou qual era o momento dele na hora que ele estava escrevendo isso aqui? Porque o momento fala muito da fala do autor na escrita. E aí eu digo, cara, e se eu fizesse uma imersão onde essas mulheres, né, ou os empresários pudessem se conectar comigo e ler o livro e fazer a jornada do livro junto comigo? Que esse é o propósito da imersão da Dona do Negócio. Então, são coisas que hoje, além dos meus negócios, viraram a minha missão, né? Que é desenvolver o máximo, tirar o máximo de pessoas que estão nesse ciclo aqui empreendedor, o máximo de pessoas que eu puder romper esse ciclo e trazer para o lugar do empresário, para desenvolver a mentalidade. Esse é meu propósito hoje. Que, inclusive, você diz isso no livro, né? Você questiona, você desafia isso para o leitor, para o empreendedor e empreendedora. Qual é o seu legado, né? Que legado você quer deixar? Escreva o seu nome na história, né? Você diz isso no livro. Esse é o último capítulo do livro, inclusive. Que é isso, né? Que você traz mesmo, para que a pessoa cumpra toda essa jornada. Quando ela conseguir levar o negócio adiante, para que ela pense, então, num legado. Não ser qualquer um, não ser mais um, no caso, né? Se eu soubesse disso desde o início da minha jornada empreendedora, eu teria feito o caminho muito mais rápido. Não tem problema você não querer os holofotes, não querer aparecer, não querer se posicionar. Tudo bem, você vai desenvolver o seu negócio do mesmo jeito. Mas quem se propõe a se tornar uma autoridade, uma notoriedade, como eu falo, no seu mercado, quem se propõe a se colocar no lugar de expert do seu mercado, vai fazer esse caminho em 1/3 do tempo. Então, eu levei 10 anos para fazer essa jornada. Se eu tivesse descoberto isso há mais tempo, eu teria feito em 3 anos, em 1 ano, o que eu fiz em 10. E esse é o propósito. É que quando você descobre a riqueza que é você se posicionar como um expert, não necessariamente como a blogueira, né, a influenciadora, mas em algum lugar é esse lugar que as pessoas vão te colocar. Mas na melhor versão disso. Porque tem o lugar da blogueira, né, da influenciadora, mas tem o lugar da inspiradora, que é nesse lugar onde eu quero que as minhas donas estejam. Onde eu escuto falas do tipo, nossa, Juliana, você é uma inspiração, né? Eu também passei por isso, eu também tive filho na adolescência, eu também passei por essas dificuldades que você passou e ver que você conseguiu vencer é uma inspiração. Então, é um lugar muito diferente e é justamente esse trilhar de não o posicionamento das autoridades efêmeras, mas o posicionamento da notoriedade, do legado, né? De deixar aqui aquilo que você viveu como um ensinamento para os outros que vão vir depois. O seu livro, quem quiser comprar, né, colocar em prática, primeiro de tudo, eu quero saber onde a pessoa pode encontrar. E mais uma pergunta, você indica que todos leiam e também façam essa jornada junto com você? Ou só através do livro a pessoa já consegue ser dono do próprio negócio? Com o livro, você já tem a faca, o queijo, tudo cortadinho, tudo organizado, porque no final do livro você já sai com um plano de ação. Então, se você ler o livro, né, se conecta comigo lá no Instagram, nas redes sociais. Inclusive, eu adoro tirar dúvida de vocês no meu Instagram. Chega muita dúvida. Liana, na página tal do livro, o que você fala aqui? Eu não consegui sair desse exercício, me ajuda aqui. E aí, eu adoro me conectar com vocês por lá. Dá trabalho, mas eu respondo todo mundo. E sim, o livro, ele já é um grande caminho. Se você quiser vir à imersão e fazer esse caminho junto comigo, seja muito bem-vinda. A gente faz as imersões aqui
pelo menos a cada 2 meses a gente faz uma turma aqui em São Paulo. E você é muito bem-vinda de qualquer lugar do Brasil, tá? E para quem está fora do país também, né, já que o programa passa em mais de 197 países, pela Amazon. Né? O melhor lugar para você comprar o livro é pelo site da Amazon. Ele está disponível para o mundo inteiro pela Amazon, tanto físico quanto digital para o Kindle. Então, você pode adquirir o livro e fazer bom proveito dessa leitura, porque eu tenho certeza que você não vai fechar esse livro do mesmo jeito que você abriu. Com certeza. Agora, e o seu Instagram? Porque você falou, né? Você traz dicas lá, você se conecta com as donas, né? Como você disse. Qual que é o seu Instagram? Uliana Ferreira. É Juliana sem o J, tá? Escrita é muito simples. Uliana Ferreira. Tá aparecendo aí na tela para vocês. Por favor, me sigam lá, conversem comigo, vamos se conectar, vamos se conhecer. Eu quero muito conhecer a sua história. Eu sempre abro semanalmente uma caixa de perguntas lá, a gente bate papo. Vai lá no meu direct, conversa comigo, que vai ser um prazer ouvir a sua história, conhecer você e poder te ajudar. Para o negócio decolar, né? Exatamente. De vez, Uliana. Uliana, foi um prazer te receber aqui, conhecer o seu trabalho, conhecer o seu livro. Realmente, eu tenho certeza que quem estiver nos acompanhando aprendeu muito com você. Ai, que bom, mas não pode perder o livro. Com certeza. Fica aí a dica e eu quero agradecer o espaço, agradecer o carinho e dizer para vocês que acreditem no potencial de vocês, acreditem no negócio de vocês. Eu tenho uma frase lema que se... Use isso como seu lema também. Atitudes mudam histórias. E foi exatamente isso que me trouxe até aqui. E isso pode ajudar você a chegar onde você deseja. Muito obrigada. Foi um prazer. Até a próxima. O Análise Direta fica por aqui, mas você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.